Infelizmente, nessa terça-feira, dia 28 de novembro de 2023, veio a falecer um dos maiores investidores que a humanidade já teve. Aos 99 anos e a um mês de completar o seu 100º ano, que ele faria dia 1º de janeiro, veio a falecer então Charlie Munger. Munger é muito conhecido por seu sucesso que ele teve na carreira de investimentos. E não só isso, ele foi um dos principais parceiros, um braço direito praticamente, de Warren Buffett, que atualmente é um dos maiores nomes dos investimentos. Além disso, ele deixou muito conhecimento para quem quer até mesmo começar a investir. Então são conhecimentos valiosos que eu acredito e que eu sei que compartilhando eles na sua carreira de investimentos, você vai conseguir ter muito sucesso se ouvir esse sábio velhinho. Ele passou por diversas carreiras. Ele foi militar, meteorologista, advogado, se formou até mesmo em Harvard, na escola de advocacia de Harvard. Mas onde ele se achou mesmo foi nos investimentos, na gestão dos investimentos. Então ele desistiu de toda a sua carreira que ele criou como advogado e foi ser parceiro de Warren Buffett na Berkshire, que é onde ele teve o maior sucesso na sua carreira. O Buffett, ele dá muito crédito ao Munger, porque o Munger ele foi essencial em muitas decisões de investimentos que a Berkshire fez e que garantiu o sucesso que eles têm hoje. Então, o Munger ele dizia que você não precisa comprar ações de empresas boas a preços excelentes. Então, não precisa buscar preços excelentes. O que você precisa é o contrário. Você precisa buscar empresas excelentes a preços bons. E é isso que livrou a Berkshire de muitos problemas e também trouxe muito sucesso em investimentos que talvez nem seriam tão bem vistos pelo próprio Warren Buffett. Levando isso em conta, nesse vídeo eu vou te mostrar 4 principais pontos que Charlie Munger deixou que eu acredito que são fundamentais para qualquer um que deseja começar a investir ou que até mesmo já investe e para ter sucesso realmente no longo prazo. O primeiro ponto que Charlie sempre focou, e eu acho que tem muita relação até mesmo com um vídeo que eu fiz, eu vou deixar aqui no card, é a importância do trabalho. Ele tem uma frase que ele cita que para vencer você precisa trabalhar, trabalhar, trabalhar e torcer para alguma coisa, alguma ideia vir. Ou seja, você não precisa ficar focado em diversas coisas. Você precisa dar o seu melhor, dar o seu total esforço no trabalho. E, eventualmente, você vai ter uma brilhante ideia que vai ser fundamental para o seu sucesso naquilo que você está fazendo. Então, não espere ficar se movendo em várias direções, porque isso não é o que vai te trazer resultado realmente. Você não vai ter a sorte de do nada acordar milionário, a não ser que você jogue na Mega Sena e seja muito sortudo. Mas na média não é isso que acontece. Então ele foca muito na questão do trabalhar. E inclusive foi trabalhando como advogado na questão de advogado de investimentos imobiliários que o Munger conseguiu seus primeiros $1 milhão. Então, desde essa época, ele já sabia da importância do trabalho. E é isso que eu friso para você e que eu levo para a minha vida. Então, o trabalho deve ser a sua prioridade, porque é com ele que você vai conseguir ter o sucesso que você tanto deseja. Uma outra lição que ele traz de muito importante, até mesmo para quem quer ter sucesso nos investimentos, que por mais clichê que possa parecer, que a família vem primeiro, ou você tem que estar numa posição de poder ajudar o outro, ou ser grato. Então, por mais clichê que isso seja, isso é infinitamente mais precioso do que ser rico ou ser famoso. Ou seja, tudo isso é o seu legado. É isso que você vai deixar para a sua vida, a sua família. A família vir primeiro, então focar na família, ajudar quem precisa, ser justo com aqueles que estão ao seu redor. É isso que vai verdadeiramente
tornar um milionário. E como eu disse até mesmo no último vídeo, é isso que vai te trazer a verdadeira felicidade, é isso que vai te trazer a verdadeira riqueza, e é isso que ele preza. Tanto que Munger teve uma vida familiar muito próspera, ele teve 8 filhos e realmente viveu para a família. Ele estava, e ainda por cima, ele estava sempre envolvido em diversas atividades filantrópicas, ou seja, mostra cada vez mais o lado humano. O lado humano não deve se distanciar do seu lado que quer ganhar, que quer ser milionário, assim como eu, assim como você. Mas a prioridade tem que vir o lado humano, ser humano com a nossa família e ser humano com o outro ser humano. Agora, pegando uma das lições que acho que mais importantes que ele deixa, que inclusive o próprio Warren Buffett dá muito crédito a ele por isso, que seria comprar ações de excelentes empresas a preço bom e não o contrário, ou seja, não focar em excelentes preços de empresas que nem são tão boas assim. O que seria isso? Uma ação, o que seria uma ação? Uma ação é quando você se torna sócio. Então, comprar uma ação de uma empresa, você se tornará sócio dessa empresa. E você não precisa esperar que a ação esteja a preços muito baixos. Você não precisa esperar uma queda muito acentuada no mercado para comprar uma ação que seja de uma empresa muito boa. E como você sabe que uma empresa é muito boa? É estudando os fundamentos, estudando todo o histórico da empresa, se ela está dando lucro. E isso eu vou deixar para até uns próximos vídeos. Mas o que é interessante é que você precisa focar em excelentes empresas, ou seja, empresas que você sabe que você compactua com um negócio, que você seria sócio. Então pense com uma mentalidade de que você fosse dono daquilo. Então você quer algo que seja próspero, que seja muito bom. E não necessariamente que esteja muito barato, porque nem sempre, como é comum, o barato sai caro. Às vezes você pode acabar entrando numa furada. Por isso, foque em estudar a empresa e focar em empresas realmente boas. E o preço será uma consequência daquela sua escolha. Inclusive, o que fará o seu sucesso no longo prazo é manter-se naquela posição, naquela empresa muito boa, que você acreditou que seria próspera nos próximos tempos, comprando sempre. E aí, a um certo momento, o preço será só uma variável totalmente irrelevante perante todo o crescimento que teve no longo prazo. Por isso que é importante manter a constância e o longo prazo nos investimentos. O passo anterior, ele focou muito na empresa. E isso leva ao próximo passo, que seria para você ter realmente um sucesso e fazer uma boa escolha, você precisa realmente estudar a empresa. E é isso que Munger prezava muito. Ele prezava muito em estudar, em ler. Tanto que ele era um leitor muito assíduo. Mas você não precisa ser tanto assim como ele, porque ele era um ponto fora da curva. Mas o que é importante, quando você for estudar uma empresa, você estudar com diversas visões. Ou seja, outra coisa que ele prezava, você se formou, por exemplo, em engenharia, mas você não tem que escolher ou focar como um pensamento de engenheiro. Você tem que estudar, você tem que ter pensamentos de engenheiro, pensamentos de matemático, de físico, de psicólogo, de filósofo, de pedagogo. Ou seja, você tem que ter um multiconhecimento, porque assim você consegue avaliar uma empresa, por exemplo, de diversos fatores, como, por exemplo, o seu lado matemático, ele vai olhar o lucro. O lucro tem que ser constante. O retorno tem que ser constante. E o seu lado, por exemplo, filosófico, vai olhar o histórico das decisões da gestão da empresa. Então, Munger prezava muito isso. Você tem que estudar muito a fundo a empresa que você quer comprar.
Então, dedique muito tempo nisso. E tenha diversas visões. Por quê? Às vezes, nem sempre o lado matemático ele vai ser suficiente para escolher uma ação que, por exemplo, está em ação judicial, que você não veria se não tivesse lido com mais cautela o histórico dos donos da empresa, por exemplo. Então, é muito importante você ter esse conhecimento amplo para tomar realmente as decisões das empresas que te agradam, que as empresas que realmente você estudou a fundo por diversas frentes e que você acredite em todas as frentes. Porque senão, se você não acreditar em uma frente, você pode acabar entrando em uma furada. Bom, como vocês puderem ver, o Munger foi muito relevante por todo o seu conhecimento que ele deixou pra gente, né? Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um livro muito bom que conta todo o ensinamento dele. Infelizmente só tem em inglês, mas ele é muito bom e eu recomendo realmente a leitura. E eu sei que tudo isso pode parecer um pouco complexo, mas na verdade o que Munger sempre quis fazer é realmente simplificar as decisões no investimento. Então é isso que eu acredito e é isso que eu vou tentar trazer para você aqui nos próximos vídeos. Inclusive, se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma curiosidade em saber como escolher uma ação ou como estudar uma ação, assim como o Munger fazia, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo e a gente vai aprendendo juntos, inclusive. E por fim, né, infelizmente a gente teve então a morte do Munger, mas a gente vê que todo o sucesso, inclusive nos investimentos, ele depende muito do nosso esforço, do nosso trabalho e dos nossos estudos. E é isso que eu prezo e é por isso que eu estou aqui até mesmo compartilhando o meu conhecimento que eu tenho. E então, se você tem alguma dúvida, também deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Assim como eu fui ajudado quando eu estava começando a investir. E se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, compartilha para que essa mensagem do nosso caro velhinho ele possa chegar para mais gente, e se inscreva no canal porque eu vou trazer muitos mais vídeos sobre como aprender a escolher uma ação, por exemplo, que era tão importante como o Munger sempre falava. Eu espero que você tenha gostado e eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Obrigado!